Tudo bem? Nossa aula hoje falar sobre o teorema da conservação da quantidade de movimento. Um teorema onde a gente tem muitas aplicações práticas e exemplos que a gente pode dar onde se aplicam. Por exemplo, lançamento de foguetes, colisões, projéteis disparados. Então tem muitos exemplos onde a gente pode falar desse princípio que é de suma importância para a mecânica. Vamos lá? Então, gente, do mesmo jeito que existe o teorema da conservação da energia, lá no capítulo de energia, existe o teorema da conservação da quantidade de movimento, aqui nesse capítulo de impulso e quantidade de movimento. Lembrando que nos cursos de nível superior é mais comum se encontrar o termo conservação do momento linear, até porque eu mostrei na aula passada que momento linear e quantidade de movimento é a mesma coisa. Então vamos ao que interessa. Como eu falei, existem vários exemplos de onde você pode aplicar o teorema da conservação da quantidade de movimento. O foguete espacial, à medida que vai subindo, vai se separando das partes do foguete. Duas pessoas sob patins, uma empurra a outra, cada um vai para um lado. Colisões mecânicas, que a gente vai falar, vai ter uma aula só para isso. Quando uma arma atira, o projétil vai para um lado, a arma vai para o outro. Quando um sistema de partículas, e aí quando eu falo sistema de partículas, imagine uma quantidade de corpos qualquer, corpo 1, corpo 2, corpo 3, corpo 4, podem ser pessoas, objetos, automóveis, enfim. E imaginemos que esse sistema está isolado, de modo que ele não vai interagir com mais ninguém a não ser entre eles. Por exemplo, uma colisão. Todos vão colidir uns com os outros ao mesmo tempo. Para que a quantidade de movimento se conserve, não só nesse exemplo, como em qualquer outro, o que é necessário, pessoal, é que esse sistema não esteja sujeito a nenhuma força externa. Então, a força externa atuando sobre o sistema tem que ser nula. Então, eu coloco aqui a setinha de vetor e coloco aqui o zero com uma setinha em cima para dizer que é o vetor nulo. Então, a força externa não pode existir para que a quantidade de movimento se conserve. Ué, como é que pode? Todos os exemplos que eu falei, não existe força externa. Quer dizer, se existe, ela é desprezada naquele momento da conservação também. Uma granada explodindo em vários pedaços, um corpo colidindo com o outro, aquela história do foguete que vai se separando dos pedaços. Em todos eles, as interações são internas, forças internas que são trocadas entre os corpos. Nesse caso específico, a quantidade de movimento pode se conservar. Vocês têm que ter muito esclarecimento em relação a isso. É um paralelo, da mesma forma que lá em conservação da energia mecânica, em que situação se aplica? A gente viu isso lá na aula, né? Então, quem quiser, volta lá na aula dessa playlist de Teorema da Conservação de Energia e vê lá em que condição a energia mecânica se conserva. No caso da quantidade de movimento, mais uma vez, é quando o sistema é isento de forças externas, o sistema isolado, isento de forças externas. E aí, se isso for verdade, a gente vai usar aquele teorema do impulso resultante. O impulso resultante sobre esse sistema é igual à variação da quantidade de movimento desse sistema. Estou colocando SIST de sistema. Mas quem é impulso? Força vezes tempo, no caso aqui, igual a ΔQ do sistema. A gente acabou de dizer que para que a quantidade de movimento se conserve, essa força aqui, que geraria o impulso no sistema externo, tem que ser nula. Então, se ela é nula, eu jogo isso aqui para zero, e a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, dizer que o ΔQ do sistema é zero, e se ele é zero, quem é ΔQ? Q final menos Q inicial. Isso aqui tem que dar zero para o sistema. Como eu posso passar o Q0 para lá, e aí ele vai positivo, eu posso chegar à conclusão que Q0 é igual a Q. Isso aqui para o sistema.
Esse é o teorema da conservação da quantidade de movimento. Ele diz que a quantidade de movimento total de um sistema isolado, isento de forças externas, se conserva. Ele é igual a antes e depois de alguma interação, de algum evento que aconteça. Claro que a gente não pode dizer que seja muito antes do evento ou muito depois, porque a gente não sabe o que acontece muito antes ou muito depois de um evento. Por exemplo, a colisão de duas bolinhas de sinuca, de bilhar. Então, elas vão bater, a gente pode dizer que uma interação aqui é só de força interna, esquece o atrito, não tem interação externa. O que acontece é que, logo antes dessa colisão e logo depois, eu posso dizer que a quantidade de movimento se conserva, ou seja, é a mesma. Isso é uma coisa interessantíssima, pessoal. E aí, lembrar mais uma vez que esse caráter vetorial diz para a gente que eu posso trabalhar com essa equação aqui em uma, em duas ou até em três dimensões. Não é o caso do ensino médio, mas em uma ou em duas dimensões. E aí a gente vai ter que usar, claro, aquelas técnicas, dominar aquelas técnicas de operação com vetores quando acontecer disso ser em duas dimensões. Um exemplo bem legal, já que a gente está com tempo, é um problema clássico do vestibular da Federal daqui de Pernambuco, de outros vestibulares, tem alguns livros de física falando. Então, como primeiro exemplo, vamos fazer essa questão aqui, que foi do vestibular da UFPE de 2001. Os antigos vestibulares tradicionais, né? Que algumas universidades ainda têm, os seriados, por exemplo, aqueles vestibulares que você pode fazer por etapa, eles se parecem mais com esse tipo de prova. O Enem ele já é um pouco diferente, é menos tradicional, mas nem por isso não seria interessante a gente resolver esse problema. Então vamos ver aqui. Ó. Um tubarão de 100 kg está se deslocando a uma velocidade de 36 km por hora para a esquerda. Está aqui o tubarão, pela figura, esse cara aqui é o tubarão. Em um certo instante, ele engole um peixe de 10 kg e se deslocava em sua direção a uma velocidade de 3,6 km por hora para a direita. Qual o módulo da velocidade do tubarão, em metros por segundo, imediatamente depois de engolir o peixe? Despreze a força de atrito dos peixes com a água. Então, isso é um problema típico de onde a quantidade de movimento se conserva. Veja que o tubarão vai engolir o peixe, vai ser uma interação entre eles e não vai haver nenhuma força externa. Não é à toa que ele disse aqui, ó, para a gente desprezar a força de atrito. Então, primeiro, vamos anotar os dados aqui para a gente não se perder. A massa do tubarão, que a figura está chamando de emissão, é 100 kg. A velocidade do tubarão, chamada de VT do tubarão, é igual a 36 km por hora. Veja que ele pediu a resposta aqui em metros por segundo, sistema internacional. Então é interessante a gente já converter. Como é que converte quilômetro por hora para metros por segundo? Divide por 3,6, não é isso? Dividindo por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. A massa do peixinho, que é o Mzinho, ele está dizendo que é 10 kg. Peixinho não, né? Um peixe de 10 kg já é um peixão. E a velocidade do peixinho é de 3,6 km por hora. Vou colocar aqui, ó. V do peixe é igual a 3,6 km por hora. Vamos passar para metro por segundo também? Se tudo tivesse em km por hora, como estava antes, e a resposta fosse em km por hora, você podia usar km por hora, porque é uma igualdade, todo jeito, de um lado e do outro, e não ia ter problema. Mas como ele quer em metro por segundo, a gente tem que converter todo mundo. 3,6 por 3,6 dá 1 metro por segundo. Pronto, agora o cuidado. Eu falei isso na aula passada e vou relembrar. Quando a gente trabalha com impulso e quantidade de movimento, a gente está trabalhando com grandezas vetoriais, não escalares. Se são vetoriais, tem módulo, direção e sentido. Portanto, sentido muda o caráter dos vetores, porque, dependendo, eu vou ter que somar ou subtrair os vetores, não é isso? Vejam aqui nesse caso. Claramente o tubarão está indo num sentido e o peixinho está indo para o outro. Depois que o tubarão engoliu o peixinho, a gente imagina que ele vai continuar no mesmo sentido, mas pode ser que não continue. Podia ser que o peixinho viesse tão rápido que o tubarão engolisse ele e depois voltasse aqui de ré. De todo jeito, eu vou colocar o sentido da velocidade do tubarão, que é o mais pesadão, maior massa, como positivo da minha trajetória.
Se eu fiz isso, quem tiver contrário tem que botar um sinal de menos. Quem é que está contrário? O peixinho. O peixinho está indo no sentido contrário de quem eu atribuí como mais. Ó. Eu vou botar até de vermelho aqui. A velocidade dele tem que ser negativa. Quantidade de movimento se conserva desse sistema? Sim. Então lá vou eu. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final do sistema. Quem é que a gente tem no início do sistema? A gente tem o peixe e tem o tubarão, né? São corpos separados. Então, eu tenho o Q inicial do peixe e o Q inicial do tubarão. Depois que o tubarão engoliu o peixe, ou seja, a quantidade de movimento depois do evento aqui, ó, só vai ser de um corpo, porque, afinal de contas, o tubarão engoliu o peixe. Isso nem acontece, né? Que o tubarão gosta de mastigar. Mas, nesse caso, ele engoliu esse peixão de 10 kg aí. Então, eu vou dizer que é o sistema tubarão-peixe. Quantidade de movimento final do tubarão-peixe. Vejam a diferença. Eu tenho dois corpos antes do evento, porque eles estão distintos aqui, ó. E depois do evento, depois que o tubarão engole o peixe, eu tenho um só. Isso é importante você ter essa distinção para poder resolver certo o problema. Agora, vamos colocar aqui quem é quem, né? Isso aqui vai ser a massa do peixe, que eu chamei de Mzinho, velocidade inicial do peixe, mais a massa do tubarão, que eu chamei de Mzão, vezes a velocidade inicial do tubarão. Isso aqui é igual ao sistema. O sistema tem a massa somada dos dois corpos, não é isso? Então, Mzinho mais Mzão vezes a velocidade do sistema. Vou chamar só de V. Essa velocidade que eu chamei aqui de V0P, eu chamei aqui atrás só de VP. É a mesma, né? Vale menos 1. E essa V0T, que é do tubarão, eu chamei de VT. Se quiser, a gente pode até botar um zero ali, só para ficar com as mesmas legendas. V0P, V0T. Pronto, resolvido o problema. Então vamos lá. Nesse caso, o problema é unidimensional, né? Só numa linha. Então esses vetores aqui podem ser somados tranquilamente e nesse caso eu posso me preocupar só com os módulos, até porque o sentido eu já lembrei, já alertei que aqui como o peixe está ao contrário de quem eu atribuí como positivo, a gente vai botar como menos 1. Então agora substituindo os valores que a gente já tem, ó, massa do peixe vale 10, velocidade inicial do peixe menos 1. Massa do tubarão 100, velocidade do tubarão mais 10, igual a 10 mais 100 vezes V. E vai dar menos 10 mais 1000 igual a 110V. Menos 10 mais 1000 dá 990, não é isso? Então, 990 é igual a 110V. Passo o 110 dividindo, já que está multiplicando. V vai dar 990 dividido por 110. Corta esses zeros aqui, ó. Quanto é 99 dividido por 11? 9 metros por segundo. Essa é a velocidade do tubarão depois que ele engolir o peixinho. Veja que ele estava a 10 metros por segundo, depois de engolir o peixinho vai diminuir só 1 metro por segundo. Como a gente achou um valor positivo, significa dizer que o tubarão continuará numa boa, indo para o lado esquerdo aí, depois que ele engoliu o peixinho. Mas vai ter a velocidade diminuída. Então vejam que problema interessante, simples, e que é um problema típico de prova de vestibular, de concurso, de livros de física, envolvendo o princípio da conservação da quantidade de movimento. Essa outra que eu peguei aqui também da UFPE, porque é interessante, foi da antiga segunda fase da UFPE de 2003. Olha que questão legal. Um rapaz de 59 kg está parado sobre um par de patins, no instante que ele pega um pacote de 1 kg que foi jogado em sua direção. Depois de apanhar o pacote, o rapaz recua com uma velocidade igual a 0,3 metros por segundo. Qual a velocidade horizontal do pacote em metros por segundo, imediatamente antes de ele ser apanhado? Despreze o pequeno atrito do solo com as rodas dos patins. Então, o que ele está falando para a gente aqui, ó, é que tem
um rapaz em pé, sobre patins, que está em repouso, e ele tem uma massa M do rapaz de 59 quilogramas. Diz que um pacote foi jogado em sua direção, né, em sua direção, em seu sentido, mas a gente entende, e que esse pacote tem uma massa, vou chamar de MP, de 1 quilograma. É isso que está colocado aí nesse problema. Aí diz que depois que o rapaz apanhar o pacote, ele vai sair com uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Ele está perguntando o seguinte: qual a velocidade horizontal do pacote, essa velocidade aqui, ó, vou chamar de V0P, imediatamente antes dele ser apanhado. Então, mais uma vez, quando o rapaz apanhar o pacote, isso vai ser uma interação só entre os dois corpos, sem nenhuma força externa. Ele mandou desprezar o atrito, as perdas. O que vai acontecer? Que a quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final. E aí nós tínhamos inicialmente o homem, o rapaz, Q inicial do rapaz, e o Q inicial do pacote. Depois que o rapaz apanhar o pacote, vai ser o sistema rapaz-pacote. Parecido com aquela questão do tubarão lá que virou um corpo só. Não necessariamente precisa virar um só, viu? Nesses dois exemplos, sim, viraram. Quem é o Q inicial do rapaz? Zero. Por que o Q inicial do rapaz é zero? Porque ele disse que ele estava em repouso. Olha aqui, eu vou destacar aqui, ó. O rapaz está parado sobre patins. Se quantidade de movimento é mv, no caso dele o v é zero, isso aqui vai para zero. Então fica só a massa do pacote vezes a velocidade inicial do pacote é igual à soma das massas, ó. Depois que o rapaz apanhar o pacote, vai ficar os dois juntos, né? Então, massa do rapaz mais massa do pacote vezes a velocidade do sistema. Vou chamar só de V também. Tirei a setinha, porque mais uma vez em uma dimensão. A massa do pacote é 1 kg. A velocidade dele eu preciso, é o que eu quero. A soma das massas aqui vai dar 59 mais 1. Por que será que ele botou em 59 e 1, né? Vai ficar bonitinha a conta, facilitou a vida do aluno aqui, do estudante. Eu sou totalmente a favor disso, né? Ele está medindo o conhecimento do cara em relação a esse assunto. E o cara está fazendo uma prova de vestibular cheia de problema para resolver. Tem que ajudar mesmo. Então aqui, ó, vezes 0,3, que é a velocidade que ele vai recuar aqui, ó. Vou só destacar mais uma vez aqui, ó. Ele recua com a velocidade de 0,3 metros por segundo. Então isso aqui vai dar vezes 0,3. Resultado, a velocidade inicial do pacote vai dar 60, que é 59 mais 1, vezes 0,3. 6 vezes 3, 18. 18 metros por segundo. Essa é a resposta, era o gabarito lá, tido como certo para esse problema. Vejam mais uma questão interessante, hein? Eu fiz esses dois problemas porque essa aulinha ia ser curta e uma maneira de fundamentar bem esse assunto é a gente entendendo o problema. Claro que vocês têm que fazer muito mais do que isso, mas esse é só o início de uma jornada aí que vocês estão fazendo sobre esse assunto. Espero que tenham gostado mais uma vez e até a próxima. Fui!